O Caminho da Servidão, obra de Friedrich Hayek, parte 15. Segundo os IB, a revista de ciências naturais marxistas-leninistas tem os seguintes slogans: nós defendemos a matemática do partido. Nós defendemos a pureza da teoria marxista-leninista na cirurgia. A situação parece muito semelhante na Alemanha. A revista da Sociedade Nacional Socialista de Matemáticos está repleta de expressões como matemática do partido, e um dos mais conhecidos físicos alemães, Leonard, detentor do Prêmio Nobel, deu à obra a que dedicou toda a sua existência o título de Física Alemã em 4 volumes. É bastante característico do espírito do totalitarismo condenar toda atividade humana exercida por prazer sem propósitos ulteriores. A ciência pela ciência, a arte pela arte, são igualmente abomináveis aos nazistas, aos nossos intelectuais socialistas e aos comunistas. Toda a atividade deve ser justificada por um objetivo social consciente. Não deve haver atividade espontânea não dirigida, porque poderia levar a resultados imprevistos, não contemplados pelo plano, poderia proporcionar o surgimento de algo novo que a filosofia do planejador nem sequer antecipou. Esse princípio estende-se exclusivo a jogos e diversões. Deixo a cargo do leitor adivinhar se teria sido na Alemanha ou na Rússia que os jogadores de xadrez foram oficialmente exortados com as seguintes palavras: devemos acabar de uma vez por todas com a neutralidade do xadrez. Devemos condenar inapelavelmente a fórmula, o xadrez pelo xadrez, assim como condenamos a fórmula, a arte pela arte. Por incríveis que possam parecer tais aberrações, não devemos considerá-las simples subprodutos acidentais que nada têm a ver com o caráter essencial de um sistema dirigido ou totalitário. Seria um erro. Elas são o resultado direto do desejo de fazer com que tudo seja dirigido por uma concepção unitária, no conjunto, da necessidade de defender a todo custo as ideias em nome das quais se exigem das pessoas sacrifícios constantes, da ideia geral de que os conhecimentos e as crenças do povo são instrumentos a serem usados para uma finalidade única. Quando a ciência tem de servir, não é verdade, mas aos interesses de uma classe, e não à verdade de uma comunidade ou de um Estado, o fim único da argumentação e do debate é justificar e difundir ainda mais as ideias por meio dos quais é dirigida toda a vida da comunidade. Como explicou o ministro da Justiça nazista, a pergunta que toda teoria científica deve fazer a si mesma é: estarei servindo ao nacional-socialismo para maior benefício de todos? A própria palavra perde o seu antigo significado. Já não designa algo que deve ser descoberto, sendo a consciência individual o único juiz a decidir se, em cada caso, a prova ou a autoridade daqueles que a proclamam justifica. A convicção torna-se algo a ser estabelecido pela autoridade, algo em que é preciso crer a bem da unidade do esforço organizado e que talvez se faça necessário alterar de acordo com as exigências desse mesmo esforço. O clima intelectual gerado por essa situação, o espírito de completo ceticismo com respeito à verdade, a perda da própria noção do significado da palavra verdade, o desaparecimento do espírito de pesquisas independente e da crença do poder, da convicção racional, a maneira pela qual as diferentes de opinião em cada ramo de conhecimento se convertem em questões políticas a serem resolvidas pela autoridade, tudo isso só pode ser avaliado por quem experimentou pessoalmente. Uma descrição sucinta não consegue transmitir o que seria viver sem atmosfera. Uma descrição sucinta
não consegue transmitir o que seria viver nessa atmosfera. O fato mais alarmante, talvez, é que o desprezo pela liberdade intelectual não surge apenas depois que o sistema totalitário já estabeleceu, mas pode ser observado em toda parte entre intelectuais que abraçaram uma doutrina coletivista e que são aclamados como líderes do pensamento, mesmo em países que ainda se encontram sob um regime liberal. Desculpam-se as piores opressões, desde que praticadas em nome do socialismo, e a criação de um sistema totalitário é abertamente defendida por homens que dizem porta-vozes dos cientistas dos países liberais. A própria intolerância é francamente enaltecida. Não vimos há pouco um cientista inglês defender a própria Inquisição por achar que é benéfica à ciência quando protege uma classe em ascensão? É um ponto de vista que coincide com as convicções que levaram os nazistas a perseguir os homens de ciência, a queimar os livros científicos e a suprimir sistematicamente a classe intelectual dos países por eles dominados. O desejo de impor ao povo uma ideologia considerada salutar, para ele não é um fato novo ou peculiar à nossa época. Nova é a argumentação com a qual muitos de nossos intelectuais procuram justificar tais tentativas. Alega-se que na nossa sociedade não existe a verdadeira liberdade de pensamento, porque as opiniões e os gostos das massas são moldados pela propaganda, pela publicidade, pelo exemplo das classes superiores e por outros fatores ambientais que obrigam o pensamento a se conformar a padrões estabelecidos. Daí se conclui que os ideais e gostos da grande maioria são sempre plasmados por circunstâncias possíveis de controle. Devemos usar intencionalmente esse poder para levar o povo a pensar da forma que nos parece conveniente. É verdade que a grande maioria das pessoas raras vezes é capaz de pensar com independência, aceitando em geral as ideias correntes e contentando-se com a ideologia em que nasceu ou para a qual foi levada. Em qualquer sociedade, a liberdade de pensamento só terá, talvez, significação imediata para uma pequena maioria, mas isso não quer dizer que alguém possua qualificações ou deva ter o poder para escolher quem deverá gozar dessa liberdade. Por certo, não justifica que um grupo qualquer se arrogue o direito de determinar o que se deve pensar ou crer. Constitui absoluta confusão de ideias sugerir que, como em qualquer sistema, a maioria do povo é liderada por alguém. Não faz diferença que todos sejam obrigados a seguir a mesma liderança. Menosprezar a liberdade intelectual, porque ela nunca significará para todos a mesma possibilidade de pensamento independente, implica não atentar para os motivos que conferem a essa liberdade o seu valor. O essencial para que ela exerça a sua função de impulsionadora do progresso intelectual não é que todos sejam capazes de pensar ou escrever, mas que toda causa ou ideia possa ser contestada. Enquanto o direito de dissensão não for suprimido, haverá sempre quem ponha em dúvida as ideias que norteiam seus contemporâneos e submeta novas ideias à prova da discussão e da propaganda. Essa interação sempre entre indivíduos dotados de conhecimentos e opiniões diferentes é o que constitui a vida do pensamento. O desenvolvimento da razão é um processo social baseado na existência de tais diferenças. É da própria essência desse processo não perdermos, é da própria essência desse processo não podemos prever seus resultados, não conhecermos as ideias que constituirão para esse desenvolvimento e as que deixarão de fazê-lo. Em suma, não podemos dirigir tal desenvolvimento sem com isso limitá-lo.
Planejar ou organizar a evolução da mente ou mesmo o progresso em geral é uma contradição. Supor que a mente humana deva controlar conscientemente o seu próprio desenvolvimento confunde a razão individual, a única que pode controlar conscientemente alguma coisa, com o processo interpessoal a que se deve tal evolução. Ao tentar controlar esse processo, estaremos apenas impondo-lhe fronteiras e mais cedo, mais tarde, provocaremos a estagnação do pensamento e o declínio da razão. O aspecto trágico do pensamento coletivista é que, ao tentar tornar a razão a instância suprema, acaba destruindo-a por interpretar de forma errônea o processo do qual depende o desenvolvimento dessa mesma razão. Pode-se dizer, com efeito, que o paradoxo das doutrinas coletivistas e de sua exigência de controle e planejamento consciente reside no fato de que elas levam, inevitavelmente, à necessidade de que a mente de um indivíduo venha a exercer o domínio supremo, enquanto a atitude individualista em face dos fenômenos sociais é a única que nos permite reconhecer as forças supra-individuais que regem a evolução da razão. O individualismo é, assim, uma atitude de humildade diante desse processo social e de tolerância para com as opiniões alheias, sendo a negação perfeita da arrogância intelectual implícita na ideia de que o processo social deva ser submetido a um amplo dirigismo. Peter Drucker, The End of Economic, observa com razão que quanto menos liberdade há, mais ouvimos falar em nova liberdade. Todavia, essa nova liberdade é uma simples palavra com que se encobre a negação completa de tudo quanto a Europa já entendeu por liberdade. A nova liberdade que se prega na Europa resume-se, entretanto, no direito da maioria contra o indivíduo. As raízes socialistas do nazismo. Todas as forças antiliberais estão se unindo contra tudo que é liberal. É um engano comum considerar o nacional-socialismo uma simples revolta contra a razão, um movimento irracional sem antecedentes intelectuais. Se assim fosse, constituiria um perigo bem menor, nada mais longe da verdade, porém, ou mais ilusório. As doutrinas do nacional-socialismo representam o ponto culminante de uma longa evolução de ideias da qual participaram pensadores cuja influência se faz sentir muito além das fronteiras da Alemanha. Seja qual for nossa opinião sobre as premissas de que se basearam, não podemos negar que os criadores de nova doutrina eram escritores de peso que deixaram a marca de suas ideias em todo o pensamento europeu. O sistema se desenvolveu com coerência implacável. Uma vez aceitas as suas premissas, não se pode fugir à sua lógica. Trata-se simplesmente do coletivismo libertado de todos os vestígios de uma tradição individualista que pudessem impedir-lhe a realização. Embora os pensadores alemães tenham liderado o processo, de modo algum se pode dizer que foram os únicos a trazer-lhe contribuições. Thomas Carlyle e Ruston Stewart, Auguste Comte e George Sorel distinguiram-se, tanto quanto os alemães, no desenvolvimento da doutrina nacional-socialista. Dessa constante evolução dentro da Alemanha, fez há pouco uma excelente exposição R. D. Butler em seu estudo The Roots of National Socialism, as raízes do nacional-socialismo, mas, embora seja um tanto alarmante verificar pela leitura da obra de Butler a permanência dessa doutrina naquele país durante 150 anos, manifestando-se reiteradamente sobre a forma invariável, é fácil exagerar a importância que tais ideias
tinham na Alemanha antes de 1914. Constituíam apenas uma corrente de pensamento entre muitas, uma sociedade que na época representava talvez maior variedade de opiniões que qualquer outra, e eram, em geral, ideias aceitas apenas por uma pequena minoria e tão desprezadas pela maioria na Alemanha como nos demais países. Por que então essas ideias, sustentadas por uma minoria reacionária, vieram a conquistar o apoio da grande maioria do povo e de praticamente todos os jovens alemães? Não foram apenas a derrota, o sofrimento e a onda de nacionalismo que as conduziram ao sucesso. Tampouco, como muitos querem acreditar, foi o seu êxito ocasionado por uma reação do capitalismo contra o avanço do socialismo. Ao contrário, o apoio a essas ideias veio precisamente do lado socialista. Não foi, por certo, a burguesia, mas antes a ausência de uma burguesia forte que favoreceu sua escala ao poder. As doutrinas pelas quais, na geração anterior, as lideranças alemãs tinham-se pautado não se opunham aos elementos socialistas do marxismo, e sim aos elementos liberais que este continha, seu internacionalismo e sua democracia, ao se evidenciar cada vez mais que esses elementos eram justamente os que constituíam um obstáculo à realização do socialismo. Os socialistas da esquerda aproximaram-se cada vez mais dos da direita. Foi a união das forças anticapitalistas da esquerda e da direita, a fusão do socialismo radical e do socialismo conservador, que destruiu na Alemanha tudo quanto ali havia de liberal. Foi estreita, desde o início, a relação entre o socialismo e o nacionalismo naquele país. É significativo que os mais ilustres precursores do nacional-socialismo, Fichte, Rodbertus e Lassalle, sejam conhecidos, ao mesmo tempo, como fundadores do socialismo, enquanto o socialismo teórico, em sua forma marxista, dirigia o movimento trabalhista alemão. O elemento autoritário e nacionalista recuou durante algum tempo para o segundo plano. Isso não durou muito, contudo. De 1914 em diante, das fileiras do socialismo marxista foram surgindo doutrinadores que arrebanharam para o nacional-socialismo não os conservadores e os reacionários, mas os trabalhadores e a juventude idealista. Foi só a partir daí que a corrente nacional-socialista se projetou, transformando-se em pouco tempo na doutrina hitlerista. A histeria de guerra de 1914, que por causa da derrota alemã nunca se extinguiu por completo, é o ponto inicial dos desdobramentos mais recentes que produziram o nacional-socialismo, e foi em grande parte a colaboração dos socialistas da velha escola que se deveu à sua ascensão durante esse período. O primeiro, e sob certos aspectos, o mais característico representante desse processo de mudança é talvez o professor Werner Sombart, cuja obra famosa, Handler und Helden, Comerciantes e Heróis, foi publicada em 1915. Sombart, a princípio, era marxista e ainda em 1909 podia afirmar com orgulho que dedicara a maior parte da sua existência a lutar pelas ideias de Karl Marx. Empenhara-se ao máximo em difundir na Alemanha ideias socialistas e formar variadas de aversão ao capitalismo. E, se ali o pensamento se impregnou de elementos marxistas, como em nenhum outro país antes da Revolução Russa, isso se deveu em grande parte a Sombart. Em certa época,
Ele foi considerado o maior representante da perseguida intelectualidade socialista, ficando impossibilitado de ocupar uma cátedra universitária por causa das suas opiniões radicais. E mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, a influência exercida dentro e fora da Alemanha por sua obra de historiador, que continuava a apresentar uma abordagem marxista, apesar de ele ter abandonado o marxismo na política, foi das mais amplas e fez-se notar de modo especial nos escritos de muitos planejadores ingleses e americanos. Em seu livro sobre a guerra, esse velho socialista saudou a guerra alemã, que considerava um inevitável conflito entre a civilização comercial da Inglaterra e a cultura heróica da Alemanha. Não tem limites o seu desprezo pelas ideias mercantis do povo inglês, que havia perdido todo o instinto guerreiro. Nada é mais desprezível aos seus olhos do que a busca generalizada da felicidade individual, e o que ele define como a máxima suprema da moral inglesa: se justo que vivas bem e possas prolongar os teus dias sobre a terra, é, na sua opinião, a mais infame das máximas jamais formuladas por um espírito mercantil. Ressalta a concepção germânica do Estado, formulada por Fichte, Lassalle e Rodbertus, segundo o qual o Estado não é fundado ou formado por indivíduos, tampouco constitui um agregado de indivíduos ou tem por finalidade servir a qualquer interesse individual, em que os indivíduos não têm direitos, mas apenas deveres. Para Sombart, as reivindicações individuais são sempre decorrência do espírito mercantil. As ideias de 1789, liberdade, igualdade, fraternidade, são concepções características de sociedade baseadas no comércio, sem outra finalidade que a de garantir certas vantagens ao indivíduo. Segundo ele, todos os verdadeiros ideais alemães de uma vida heróica estavam, antes de 1914, ameaçados de desaparecer por causa do avanço contínuo do pensamento mercantil inglês, do conforto inglês, do esporte inglês. Não só o povo inglês se tornara inteiramente corrupto e cada membro dos sindicatos acabara mergulhado no conforto, como também havia começado a contagiar os outros povos. Só a guerra viera lembrar aos alemães que eles eram, na realidade, um povo de guerreiros, um povo no seio do qual todas as atividades, em particular as econômicas, estavam subordinadas a objetivos militares. Sombart sabia que os outros povos desprezavam os alemães porque, para estes, a guerra era sagrada, mas regozijava-se com isso. Considerar a guerra algo desumano e insensato é um produto da mentalidade mercantil. Há uma vida superior à vida individual, à vida do povo e do Estado, e a finalidade do indivíduo é sacrificar-se por essa vida superior. A guerra é, para Sombart, a consumação da perspectiva heróica da vida, e a guerra contra a Inglaterra representa a luta contra o ideal oposto, o ideal mercantil da liberdade individual e do conforto inglês, que para ele encontra sua expressão mais desprezível nos aparelhos de barbear encontrados nas trincheiras inglesas. Se as críticas violentas de Sombart pareceram na época excessivas, mesmo a muitos alemães, outro professor alemão veio a formular ideias mais ou menos idênticas sobre uma forma mais moderada e erudita, e por isso mesmo mais eficaz. O professor Johann Pling era tão grande autoridade em Marx quanto Sombart. Seu livro Marx und Hegel assinala o início do moderno renascimento hegeliano entre os pensadores marxistas e
não há dúvida quanto ao caráter genuinamente socialista das convicções que lhe serviram de ponto de partida. Entre suas numerosas publicações durante a guerra, a mais importante é um livrinho muito discutido na época e que tem o significativo título 1789 e 1914, os anos simbólicos na história do espírito político. É consagrado ao conflito entre as ideias de 1789, o ideal da liberdade, e as ideias de 1914, o ideal da organização. A organização é para ele a essência do socialismo, como é para todos os socialistas cuja doutrina deriva de uma aplicação ingênua dos ideais científicos aos problemas da sociedade. Constitui, como ele acentua, com razão, a raiz do movimento socialista quando este nasceu na França. Marx e o marxismo traíram essa ideia básica do socialismo com sua adesão fanática e utópica à ideia abstrata de liberdade. Somente agora a ideia de organização estava voltando a assumir o seu legítimo papel nos demais países, o atesta a obra de H. G. Wells, cujo exerceu profunda influência sobre Planck, que considera Wells uma das maiores figuras do socialismo moderno, mas em especial na Alemanha, onde ele é melhor compreendido e está mais plenamente realizado. A guerra entre a Inglaterra e a Alemanha é, portanto, na realidade, um conflito entre dois princípios opostos. A guerra econômica mundial é a terceira grande fase da luta espiritual na história moderna. Tem a mesma importância que a reforma e a revolução burguesa liberal. É a luta pela vitória das nossas forças nascidas do progresso, da economia, o socialismo e a organização. Porque na esfera das ideias a Alemanha era o mais convicto expoente de todos os sonhos socialistas e na esfera da realidade o poderoso arquiteto do sistema econômico mais altamente organizado. Em nós vive o século passado, seja qual for o fim da guerra, somos um povo exemplar. Nossas ideias determinarão os objetivos da vida humana. A história assiste atualmente a um colossal espetáculo. Conosco, um novo e grande ideal de vida avança rumo à vitória, enquanto ao mesmo tempo, na Inglaterra, um dos princípios históricos mundiais entra em colapso final. A economia de guerra, criada na Alemanha de 1914, é o primeiro passo, e não apenas reivindicatória de um espírito socialista. As necessidades da guerra firmaram a concepção socialista na vida econômica alemã e assim a defesa da nossa nação criou a humanidade, a ideia de 1914, a ideia da organização alemã, a comunidade do povo. Sem que nos apercebêssemos disso, toda a nossa vida política, no Estado e na economia, alçou-se a um plano superior. O Estado e a vida econômica constituem uma nova unidade. O senso de responsabilidade econômica que caracteriza o trabalho do servidor público impregna toda a atividade privada. A nova Constituição Corporativa da Vida Econômica Alemã, que o professor Planck admite não estar ainda madura, nem completa, é a mais alta forma de vida do Estado que já se conheceu na Terra. No início, o professor Planck ainda esperava conciliar os ideais de liberdade e de organização, embora em grande parte mediante a submissão completa, porém voluntária, do indivíduo ao todo. Mas esses vestígios de ideais liberais logo desapareceram das suas obras. Por volta de 1918, consumara-se na sua mente a união entre o socialismo e a inexorável política de poder. Pouco antes do fim da guerra,
dirigia ele esta exortação aos seus compatriotas no periódico socialista Die Glocke. Já é tempo de conhecermos que o socialismo deve ser uma política de poder, porque resume-se em organização. O socialismo deve conquistar o poder, nunca destruí-lo às cegas. É a questão mais importante e crítica para o socialismo em tempo de guerra entre nações não pode deixar de ser esta. Qual desses povos é preeminentemente chamado ao poder por ser o líder exemplar na organização dos povos? E prenunciava todas as ideias que acabariam por justificar a nova ordem de Hitler. Do ponto de vista do socialismo, que consiste em organizar, acaso o direito absoluto de autodeterminação dos povos não equivale ao direito de anarquia econômica individualista? Estaremos dispostos a conceber inteira autodeterminação ao indivíduo na vida econômica? O socialismo coerente só pode conceder ao povo o direito de incorporação de acordo com a distribuição real de forças historicamente determinadas. Os ideais expressos por Planck com tanta clareza gozavam de especial aceitação em certos círculos de cientistas e engenheiros alemães, onde talvez se tenham originado. Como o exigem agora com tanta veemência, os seus colegas ingleses e norte-americanos clamavam pela organização central planejada de todos os aspectos da vida. Entre aqueles cientistas destacava-se o famoso químico Ilme Hostald, que conquistou certa celebridade por seus pronunciamentos sobre a questão. Hostald teria declarado publicamente: a Alemanha quer organizar a Europa, que até hoje carece de organização. Claramente a minha pronúncia está totalmente errada. O nome dificílimo de pronunciar. Vou explicar-lhes agora o grande segredo da Alemanha. Nós, ou talvez a raça alemã, descobrimos a importância da organização. Enquanto os outros povos ainda vivem sob o regime do individualismo, nós já atingimos o regime da organização. Ideias muito semelhantes a estas eram correntes nos escritórios do ditador alemão das matérias-primas Walter Rathenau, que teria ficado horrorizado se percebesse as consequências de suas concepções econômicas totalitárias, mas que, no entanto, merece lugar de destaque numa história mais completa da evolução do pensamento nazista. Com suas obras, Rathenau provavelmente moldou, mais que qualquer outro, as ideias econômicas da geração que cresceu na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial e anos subsequentes. Alguns dos seus colaboradores mais íntimos formariam mais tarde a espinha dorsal da administração do plano quinquenal do Göring. Muito semelhantes eram também os ensinamentos de um outro ex-marxista, Friedrich Naumann, cuja obra foi talvez o livro da época da guerra que maior circulação alcançou na Alemanha. Caberia, porém, a um ativo político socialista pertencente à ala esquerda do Partido Social Democrática desenvolver essas ideias da maneira mais completa e dar-lhes ampla divulgação. Paul Lenski, em livros anteriores, já descrevera a guerra como a fuga da burguesia inglesa ante o avanço do socialismo, ressaltando quão diferentes eram o ideal socialista de liberdade e a concepção inglesa. Mas somente em seu terceiro livro sobre a guerra, 3 anos de Revolução Mundial, de todos o de maior sucesso, suas ideias características, sob a influência de Planck, alcançariam pleno desenvolvimento. Lenski baseia-se num relato histórico interessante
e, sob muitos aspectos, exato de como o sistema protecionista adotado por Bismarck tornara possível na Alemanha uma evolução no sentido da concentração industrial e da cartelização que, segundo a sua ótica marxista, representava um estágio superior do desenvolvimento industrial. Como consequência da decisão de Bismarck, em 1879, a Alemanha assumiu um papel revolucionário, isto é, o papel de um Estado que ocupava, em relação ao resto do mundo, a posição de representante de um sistema econômico superior e mais avançado. Tendo compreendido isso, deveríamos perceber que na presente Revolução Mundial, a Alemanha representa o lado revolucionário e sua grande antagonista, a Inglaterra, o lado contra-revolucionário. Isso prova quão pouco importa a constituição de um país, seja ela liberal e republicana ou monárquica e autocrática, para que esse país seja considerado liberal ou não do ponto de vista do desenvolvimento histórico, ou em termos mais claros, nossa concepção de liberalismo, democracia, etc., deriva da filosofia do individualismo inglês, segundo a qual um Estado com um governo fraco é um Estado liberal e toda restrição à liberdade do indivíduo é encarada como um produto da autocracia e do militarismo. Na Alemanha, designada pela história para representar essa forma superior de vida econômica, a luta pelo socialismo foi sobremodo simplificada, pois nesse país todos os requisitos do socialismo já se achavam estabelecidos. Portanto, era necessariamente de vital interesse para qualquer partido socialista que a Alemanha triunfasse sobre os seus inimigos, para poder assim cumprir sua missão histórica de revolucionar o mundo. É por isso que a guerra entende contra a Alemanha se assemelhava a uma tentativa da pequena burguesia da época pré-capitalista de impedir sua própria decadência. A organização do capital continua lente, iniciada inconscientemente antes da guerra e prosseguindo de modo consciente no decorrer desta, continuará a desenvolver-se de forma sistemática depois da guerra. Isso não pelo desejo de desenvolver a técnica de organização, e tampouco porque o socialismo tenha sido reconhecido como um princípio superior de desenvolvimento econômico. As classes que constituem hoje, na prática, as pioneiras do socialismo são, na teoria, as classes que constituem as suas inimigas confessas, ou em todo caso, o eram até há bem pouco. O socialismo está, e de certo modo já chegou, visto que não podemos mais viver sem ele. Os únicos que ainda se opõem a essas tendências são os liberais. Essa classe de indivíduos, que inconscientemente raciocina segundo padrões ingleses, abrange toda a burguesia alemã de formação acadêmica. Seus conceitos políticos de liberdade e direitos civis, de constitucionalismo e parlamentarismo derivam da concepção individualista do mundo de que o liberalismo inglês é uma encarnação clássica e que foi adotada pelos representantes da burguesia alemã no período que vai de 1950 a 1880. 1850 a 1880. Mas esses padrões são antiquados e decadentes, exatamente como o antiquado liberalismo inglês, destruído por esta guerra. O que cumpre fazer agora é eliminar essas ideias políticas que herdamos e contribuir para o desenvolvimento de uma nova concepção do Estado e da sociedade. Também nessa esfera, o socialismo deve fazer uma oposição consciente e resoluta ao individualismo. A esse respeito, é surpreendente que, na chamada Alemanha reacionária, as classes trabalhadoras tenham conseguido conquistar uma posição muito mais sólida e poderosa na vida do Estado do que na Inglaterra ou na França.
Lensch prossegue com uma consideração bastante correta e digna de ponderação. Os social-democratas, com o auxílio desse sufrágio universal, ocuparam todos os postos que podiam obter no parlamento, nos conselhos municipais, na justiça do trabalho, nos institutos de previdência social e assim por diante. Desse modo, penetraram fundo no organismo do Estado, mas o preço disso foi que o Estado, por sua vez, passou a exercer grande influência às classes trabalhadoras. Sem dúvida, como resultado do árduo esforço desenvolvido pelos socialistas durante 50 anos, o Estado já não é o mesmo desde 1867, quando foi implantado o sufrágio universal, mas, por sua vez, a social-democracia já não é a mesma daquela época. O Estado passou, então, por um processo de socialização e a social-democracia sofreu um processo de estatização. Planck e Lensch forneceram as ideias que nortearam os doutrinadores imediatos do nacionalsocialismo, em especial Roosevelt, Spengler e A. Müller van den Broek, para mencionarmos apenas os dois nomes mais conhecidos. Até que ponto o primeiro pode ser considerado um socialista? As opiniões podem divergir, mas torna-se agora evidente que, no seu opúsculo sobre prussianismo e socialismo, publicado entre 1920, ele apenas expressou ideias amplamente defendidas pelos socialistas alemães. Alguns argumentos por ele utilizados bastarão para comprová-lo. O velho espírito prussiano e a convicção socialista, que hoje se odeiam com ódio de irmãos, equivalem à mesma coisa. Os representantes da civilização ocidental na Alemanha, os liberais alemães, são o exército inglês invisível que, após a Batalha de Iena, Napoleão deixou atrás de si em solo alemão. Para Spengler, homens como Hindenburg, Humboldt e todos os demais reformadores liberais eram ingleses. Mas esse espírito inglês será eliminado pela Revolução Alemã iniciada em 1914. As três últimas nações do Ocidente aspiraram a três formas de existência representadas pelas famosas divisas: liberdade, igualdade, comunidade. Elas apareceram nas formas políticas do parlamentarismo liberal, da democracia social e do socialismo autoritário. Segundo o instinto alemão, ou mais corretamente prussiano, o poder pertence a todo. A cada um é atribuída uma posição, ou se comanda ou se obedece. Este é, desde muito tempo, o socialismo autoritário, essencialmente antiliberal e antidemocrático, pelos padrões do liberalismo inglês e da democracia francesa. Há na Alemanha muitos contrastes destacados e mal vistos, mas só o liberalismo é desprezível ao território alemão. A estrutura da nação inglesa baseia-se na distinção entre ricos e pobres, a da nação prussiana na distinção entre comando e obediência. O significado da distinção de classes é, pois, fundamentalmente diverso nos dois países. Após apontar a diferença essencial entre o sistema competitivo inglês e o sistema prussiano de administração econômica, e tendo mostrado numa repetição propositada dos conceitos de Lensch que depois de Bismarck a organização deliberada da atividade econômica assumira progressivamente formas cada vez mais socialistas, Spengler prossegue: na Prússia existia um verdadeiro Estado, na mais ambiciosa acepção da palavra. Rigorosamente falando, lá não podia haver indivíduos. Todos os que viviam dentro do sistema que funcionava com uma precisão de mecanismo de relógio eram, de certo modo, uma peça desse mesmo sistema.
A direção dos negócios públicos não podia, portanto, achar-se nas mãos de particulares, como pressupõe o parlamentarismo. A ideia prussiana, que cada um se torne um funcionário do Estado e que todos os salários e remunerações sejam fixados por este. Em especial, a administração de toda a propriedade se converte numa função assalariada. O estado do futuro será diferente, mas a questão decisiva, não só para a Alemanha como para o mundo inteiro, e que a Alemanha deve resolver para o mundo é a seguinte: deverá a economia no futuro dirigir o Estado, ou o Estado dirigir a economia? Em face dessa questão, prussianismo e socialismo se identificam. Prussianismo e socialismo combatem a Inglaterra entre nós. Não tardaria muito e o expoente máximo do nacionalsocialismo, Müller Vandenbroek, proclamaria a Primeira Guerra Mundial, uma guerra entre o liberalismo e o socialismo. Nós perdemos a guerra contra o Ocidente. O socialismo perdeu para o liberalismo. Como para Sprenger, o liberalismo é, pois, o arqui-inimigo. Müller Vandenbroek vangloria-se de que não há hoje liberais na Alemanha. Há jovens revolucionários e jovens conservadores, mas quem desejaria ser liberal? O liberalismo é uma filosofia de vida a qual a juventude alemã volta hoje às costas com nojo, cólera e um desprezo, pois não há nada mais exótico, mais repugnante e mais contrário à sua filosofia. A juventude alemã dos nossos dias reconhece no liberalismo o arqui-inimigo. O terceiro Reich de Müller Vandenbroek propunha-se dar aos alemães um socialismo adaptado à sua índole e não maculado pelas ideias liberais do Ocidente. E assim o fez. Esses escritores não constituíam, em absoluto, um fenômeno isolado. Já em 1922, um observador imparcial falava de um fenômeno peculiar e à primeira vista surpreendente, que então se verificava na Alemanha. De acordo com essa opinião, a luta contra a ordem capitalista é uma continuação da guerra contra a Entente com as armas do espírito e da organização econômica. É o caminho que conduz ao socialismo na prática, a volta do povo alemão às suas melhores e mais nobres tradições. A luta contra todas as formas desse liberalismo que derrota a Alemanha foi a ideia comum que uniu numa frente única socialistas e conservadores. A princípio, foi sobretudo no movimento da juventude alemã, quase inteiramente socialista em sua inspiração e perspectiva, que essas ideias foram mais prontamente aceitas e que se completou a fusão do socialismo com o nacionalismo. No fim da década de 20 e até a ascensão de Hitler ao poder, formou-se em torno da revista Die Tat, dirigida por Ferdinand Fried, um grupo de jovens que se tornou o expoente dessa tradição na esfera intelectual. A obra Ende de Capitalismo está apagado aqui. A obra Ende des Capitalismus, O Fim do Capitalismo, de Fried, é talvez o produto mais característico desse grupo. Como eram conhecidos na Alemanha e tem um aspecto sobremodo inquietante devido à sua semelhança com grande parte da literatura que vemos na Inglaterra de hoje, onde se pode observar a mesma aproximação entre socialistas de esquerda e de direita, e quase o mesmo desprezo por tudo quanto é liberal na acepção clássica do socialismo. Socialismo conservador, em outros círculos, socialismo religioso,
foi o slogan sobre o qual muitos escritores prepararam o clima que iria propiciar o sucesso do nacional-socialismo. E o socialismo conservador é hoje a orientação dominante entre nós, a guerra contra as potências do Ocidente, com as armas do espírito e da organização econômica. Já não estaria quase vencida antes de a verdadeira guerra começar? E só se verificou em parte. Em 1892, um dos líderes do Partido Social Democrata, August Bebel, declarava a Bismarck: o chanceler imperial pode ficar certo de que a social-democracia alemã é uma espécie de escola preparatória para o militarismo, um bom sumário das ideias de Naumann, tão características da fusão alemã de socialismo e imperialismo. As demais que citamos no texto se encontram em R. D. Butler, The Roots of National Socialism. Lesch. A tradução inglesa dessa obra foi publicada ainda durante a última guerra por algum espírito previdente. O mesmo se aplica a muitos outros líderes intelectuais da geração que produziu o nazismo, tal como Otmar Spahn, Hans Freer, Carl Schmitt e Ernest Junger. Com respeito a estes, consulte-se o interessante estudo de Aurel Coney ao período de pós-guerra, o qual, todavia, limita-se ao período de pós-guerra, quando esses ideais já tinham sido adotados pelos nacionalistas, apresentando o defeito de não mencionar os socialistas que os haviam criado. Esta forma spengleriana encontra eco numa afirmação muito citada de Carl Schmitt, o maior especialista do nazismo em direito constitucional, de acordo com o qual a evolução do governo desenvolve-se em 3 fases dialéticas do Estado absoluto dos séculos, passado pelo Estado neutro liberal ao Estado totalitário, em que Estado e sociedade se identificam. Schmitt, Karl, der Rütter, der Verfassung, Tübingen, que pariu, Bruck, a Müller, Van den Socialismo. Os artigos reproduzidos neste livro, em particular o que trata de Lenin e Keynes, discutindo de modo mais exaustivo a questão de que tratamos, foram publicados pela primeira vez entre 1919 e 1923. Pribram, vou pular porque está tudo em alemão. O autor menciona, como os outros exemplos, eu estou começando alemão, meu alemão sei alemão só mais ou menos, não sei alemão. O meu inglês que é bom, meu inglês, dou uma rabiscada no russo, mas alemão, não, alemão não. O autor menciona como outros exemplos o filósofo Max Schiller, o qual pregava a missão socialista da Alemanha no mundo, e o marxista K. Korsch, que escreve dentro do espírito da nova, blá blá blá. Ambos, segundo ele, seguem a mesma linha de argumentação. Blá 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 é uma palavra em alemão gigantesca, imensa. Os totalitários em nosso meio, quando a autoridade se apresenta disfarçada em organização, aumenta de tal modo o seu fascínio que pode levar nações livres a converter-se em estados totalitários. The Times. Ai, como é que meu inglês é bom para falar sobre um jornal londrino, The Times, ou americano.
Não sei falar nem inglês, nem alemão, não sei falar nada, só entendo espanhol, entendo, não sei falar também. Eu leio livros em espanhol, mas entendo espanhol, dá para ler tranquilamente. Já li obras de Verne, Júlio Verne em espanhol e outras obras de H.G. Wells, mas falar espanhol falo um pouquinho, mas entendo. Português e espanhol, apenas, essas duas línguas. É provável que a própria enormidade das violências cometidas pelos governos totalitários, ao invés de aumentar o receio de que tal sistema possa surgir um dia na Inglaterra, tenha fortalecido a certeza de que isso não pode acontecer aqui. Quando consideramos a Alemanha nazista, afigura-se tão imenso o abismo que dela nos separa que nada do que lá sucede parece ter relação com o curso dos acontecimentos em nosso país. E o fato de essa diferença se ter acentuado cada vez mais parece afastar qualquer suspeita de que podemos estar caminhando no mesmo sentido. Não esqueçamos, porém, que 15 anos atrás, a possibilidade de tal coisa vir acontecer na Alemanha não parecia menos fantástica, não só para 90% do próprio povo alemão, mas também para a maioria dos observadores estrangeiros, hostis, por mais sagazes que agora pretendam ter sido. Todavia, como sugerimos anteriormente, não é com a Alemanha de hoje, mas com a Alemanha de há 20 ou 30 anos que as nossas condições atuais denotam uma semelhança crescente. Muitos aspectos estão considerados tipicamente alemães, hoje são familiares na Inglaterra, e muitos sintomas fazem prever outros avanços na mesma direção. Já mencionamos o mais significativo deles. A crescente analogia entre os pontos de vista da direita e da esquerda no campo da economia e sua comum oposição ao liberalismo, que constituía a base de quase toda a política inglesa. Apoiados na autoridade de Harold Nicolson, podemos afirmar que durante o último governo conservador, entre os líderes do partido no parlamento, os mais bem dotados eram todos simpatizantes do socialismo, e não se pode negar que, como no tempo dos Fabianos, muitos socialistas mostram mais simpatia pelos conservadores do que pelos liberais. E há muitos outros aspectos intimamente relacionados a este: a crescente veneração ao Estado, a admiração pelo poder e pela grandeza em si mesmo, o entusiasmo pela organização em todos os campos que agora chamamos planejamento, e a incapacidade de deixar qualquer coisa entregue às leis do seu crescimento orgânico, que mesmo H. von Triste deplorava na Alemanha há 60 anos, são quase tão acentuados na Inglaterra que hoje como eram na época naquele país. Nos últimos 20 anos, a Inglaterra tem percorrido a trilha aberta pela Alemanha, e isso torna-se extraordinariamente claro em alguns dos estudos mais profundos sobre as diferenças entre as ideias inglesas e alemães relativas a questões políticas e morais que foram publicados na Inglaterra durante a Primeira Guerra. Talvez possamos afirmar que então o público britânico tinha, em geral, uma percepção mais aguçada dessas diferenças do que se tem agora. Mas enquanto o público inglês naquela época se orgulhava das próprias tradições, hoje mostra-se um pouco envergonhado de quase todas as ideias políticas que eram consideradas tipicamente suas, quando não as repudia de maneira categórica. Não é exagerado dizer que os autores de obras sobre problemas políticos ou sociais que pareciam então mais tipicamente ingleses são os mais esquecidos hoje em dia em seu próprio país. Pensadores como Lord Morley ou Henry Sidney, Lord Acton ou A.V. Dicey
estão universalmente admirados como exemplos marcantes da sabedoria política da Inglaterra liberal. Para a geração atual, não passam, em grande parte, de vitorianos antiquados. Talvez nada revele com maior nitidez essa transformação do que a constante simpatia com que a literatura inglesa contemporânea se refere a